A paz do Senhor, crianças, bom dia. Vamos estar com a nossa historinha de hoje. Hoje nós estamos estudando a lição número 12. O título da lição é A Morte de Jesus na Cruz. O nosso versículo de memória em ação está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, aqui, que disse assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Memorize este versículo e depois mandem um vídeo vocês falando. Hoje, a nossa história está baseada em Marcos, capítulo 15, versículo 22 a 47 e Mateus 26, versículo 14 e 15. Comecemos a nossa história. Jesus, ele viajava pela cidade, pregando a palavra de Deus, curando as pessoas e sempre fazendo bem. Porém, tinha umas pessoas malvadas que não gostavam de Jesus e eram invejosos e queriam e faziam de tudo para prender e condenar Jesus. Só que eles não conseguiam, porque Jesus sempre fazia o que era correto. Foi então quando eles tiveram uma ideia de persuadir, de convencer um ajudante de Jesus. E eles conseguiram. Eles ofereceram a Judas Iscariote 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o preço que lhe pagaram para trair o Filho de Deus. Jesus foi preso e sofreu muito, foi muito humilhado. As pessoas, soldados, zombavam de Jesus e diziam assim: Salve, Rei dos Judeus! Jesus, ele, além de ser preso, ele ainda teve que carregar a sua cruz até um monte chamado Gólgota, o lugar, o Calvário. Jesus estava muito ferido e cansado. Foi aí que os soldados encontraram no meio do caminho um homem chamado Simão Cirineu e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Muitas pessoas que amavam Jesus ficavam olhando de longe, chorando, triste, enquanto outras zombavam. Se Jesus quisesse, ele poderia enviar milhares de anjos e ele conseguiria se livrar daqueles soldados. Mas era necessário que aquilo acontecesse. A crucificação de Jesus foi a maior prova de amor que ele deu por mim e por você. Ele nos ama. Jesus, sendo crucificado, ele sofreu, ele foi zombado. Deram muitas chicotadas, mais de 40 chicotadas nele, porém, ele não fez nada com aquelas pessoas, com aqueles soldados que zombavam, que cuspiam em seu rosto, que ao invés de dar água para o nosso mestre beber, lhe davam vinagre. Não, simplesmente ele não fez nada, ele ficou calado. E ele falou para o Pai, falou para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E você? Como que você reage quando as pessoas te insultam, zombam de você, criticam você, xingam você? O que você faz? Qual é a sua atitude? Lembrem, Jesus, ele nos deu o maior exemplo de humildade, de vencer. Ele orava pelos seus inimigos. E você? O que você tem feito? Ore pelos seus inimigos, a fim de que eles mudem, a fim que eles não te perturbem mais, a fim que eles não zombem mais de você. Jesus, ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Aqueles sim tinham feito por merecer a cruz, mas Jesus não. Um daqueles malfeitores também ria e zombava de Jesus, mas teve um que percebeu que realmente Jesus era o Filho de Deus e disse assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: claro, vou lembrar. Jesus, ele foi crucificado na parte da manhã. Quando foi ao meio-dia, uma grande escuridão pairou sobre a terra. O dia virou noite e Jesus deu um grande brado. Jesus, aquele que foi pregado na cruz, os braços, os pés, que foi colocado uma coroa de espinho, que carregou uma pesada cruz. Naquela cruz
tipificava, simbolizava que ele estava carregando os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado e também as nossas doenças. Quando foi ao meio-dia, houve uma grande escuridão na terra. Disse a Bíblia que o véu do templo rasgou de alto a baixo e o Filho de Deus morreu. Morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. São maus pensamentos, pensamentos ruins, é desobediência, é xingamento, é falar coisas feias. O que você tem feito que tem desagradado a Deus? Hoje é o momento de você levantar as suas mãos e aceitar Jesus, se você ainda não o aceitou. Ou então pedir perdão pelos seus pecados, se você está distanciado, se você tem xingado, se você não tem tido um comportamento de filho de Deus. É necessário que você tome uma atitude e deixe o seu pecado na cruz com Jesus, porque Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, para que você tenha vida, para que eu tenha vida e vida eterna. Então, vamos pedir a Deus para mudar as nossas vidas, os nossos comportamentos e atitudes, certo? Que Deus possa abençoar vocês. Um abraço, fiquem na paz e até a próxima. Nós vamos estar nos vendo na próxima semana.